Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, texto muito precioso. E esse mês ainda, nós vamos ter, a última semana do mês, uma jornada no livro de Efésios. Vai ser, naquela semana não vai acontecer os PGMs. Os PGMs todos vão acontecer aqui. E todas as noites nós vamos ter um culto e nós vamos caminhar no livro de Efésios e também um tempo de oração e de clamor e de gratidão pelos 60 anos da nossa igreja. Mas abra a sua Bíblia aí no livro de Efésios, abra a sua Bíblia no capítulo 4, porque nós queremos aprender um pouco mais com o apóstolo Paulo, que diz assim, a partir do versículo 1 até o versículo 6, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Carta de Efésios, ela foi escrita aproximadamente no ano 61, 62 depois de Cristo. Paulo estava na prisão quando ele escreve a carta de Efésios. E a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha todas as facilidades para ser uma igreja muito sem unidade. Por quê? Porque era uma igreja formada por judeus e também por gentios. Pessoas diferentes, pessoas que vêm de uma cultura diferente. E quando eles estão ali agora, sobre uma nova liderança, sobre um novo regime, sobre um novo espírito que dominava o coração de cada um deles, ministrava o coração, Paulo está escrevendo para essa igreja. Até o capítulo 3, Paulo vai colocar a igreja no seu devido lugar. Nós vamos aprender muito no livro de Efésios o que é exatamente a igreja do Senhor Jesus. A partir do capítulo 4, Paulo vai dar recomendações, direcionamentos, vai colocar regras claras de como nós devemos viver. E como igreja nós temos um propósito muito grande, viver em unidade com Cristo, sobre a liderança, sobre o poder que o Espírito Santo de Deus proporciona. Viver de forma que sejamos de fato unidos num só corpo, uma só família. Essa unidade, ela não é simplesmente algo que nós tenhamos condição, capacidade de produzir. Se o Espírito de Deus não produzir, se Ele não nos capacitar e não encher a nossa mente, o nosso coração de sentimentos nobres, nós vamos ter dificuldade. Nós somos a igreja relacional, nós nos relacionamos entre nós, cada instante, nos relacionamos com a cidade de tantas formas e cada vez mais esse é e continua sendo um grande desafio. Eu queria caminhar sobre esses versículos, começando no versículo 1 e já colocando ali a palavra ou as palavras de encorajamento que Paulo dá à igreja. Ele diz: olha, nós vivemos sobre o domínio agora do Senhor. E ele se posiciona e coloca a igreja como prisioneiros no Senhor. E ele faz um clamor a essa igreja. O que ele faz de clamor a essa igreja é que essa igreja viva de forma digna. Ele fala assim: vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E o Espírito Santo nos derramou a vocação. Querido, quando nós olhamos esse texto,
Nós sabemos que viver de maneira digna, sabemos quais são os desafios que nós temos aqui no nosso país, na nossa cidade, na empresa onde você trabalha, nos lugares onde você frequenta, na família que você vive, os desafios que você tem para viver de forma digna, a sua cultura. Mas quando nós voltamos ali no contexto da igreja de Éfeso, nós vamos entender que muitas daquelas pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo têm a cultura da poligamia, por exemplo. Quando Paulo está falando de maneira digna, ele está propondo um novo jeito de viver. Olha, antes vocês viviam assim, mas agora nós vamos viver de maneira digna, e viver de maneira digna é viver de acordo com os ensinamentos que nós recebemos, é viver de acordo com a palavra, é viver de acordo com as Escrituras. Agora nós vivemos sobre a dimensão daquilo que Cristo estabeleceu. Um desafio grande para aquele povo, para aquela região. Os negócios não eram feitos com justiça, como no nosso país, na nossa cidade. E Paulo está falando, olha, vocês vão ter que agora, na maneira de vocês agir, trabalhar, no comportamento, no relacionamento, na forma como vocês se relacionam com a empresa, os patrões, os empregadores, vocês vão ter que viver de forma digna. Olha, agora você não pode fazer nada na balança, a balança tem que ser justa quando você vender alguma coisa. Paulo está falando, vocês têm que viver de maneira digna, porque vocês são a família de Deus. Vivem sobre essa vocação. Paulo está falando, vocês precisam viver de maneira digna, servindo uns aos outros, em unidade, em comunhão. Um desafio para eles, como é para nós. Paulo ele é excepcional. Em todas as palavras de encorajamento que ele escreveu nos 14 livros do Novo Testamento que ele permitiu à igreja aprender e crescer através do Espírito Santo de Deus, usando a vida dele. Quando nós entendemos o que é o encorajamento e como nós devemos nos encorajar, começo a entender que viver de maneira digna e viver sobre esse domínio do Espírito Santo, eu começo a ter responsabilidades que eu nunca me importei ou que a minha cultura nunca me ensinou. Responsabilidade sobre o meu irmão. Responsabilidade, eu preciso saber se o Josué está vivendo de maneira digna. Eu estou perto dele. Então, quando eu observo as atitudes dele, eu falo, ele é meu irmão, ele é da minha família, ele faz parte do corpo de Cristo, então eu preciso que o Josué esteja de fato. Eu vou ajudar o Josué, se ele, por um acaso, sair do padrão estabelecido pelo nosso Senhor, pela nossa palavra. Não vos conformeis com o padrão desse mundo. Para a igreja de Éfeso, a carta de Paulo aos Romanos servia completamente. A carta aos Romanos, a carta aos Efésios, ela se torna universal para todo o cristianismo. Está aqui hoje, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo e crescendo com essa carta, com esse encorajamento, esse ensinamento do apóstolo Paulo. Paulo, agora, vocês vivem de uma forma diferente, vocês vão se ajudar uns aos outros, vão viver nessa plena harmonia. Um irmão querido da nossa igreja, servo, num determinado momento da vida dele, ele tem uma experiência muito ruim, ele cede, o coração dele cede às paixões da carne, e ele se envolve com coisas que jamais, que já tinha com certeza muitas vezes prometido para Deus que ele não se envolveria mais com aquilo, mas ele cai, como nós costumamos dizer. E ele se envolve com o pecado, e aquilo traz transtornos muito grandes na família dele, e quando nós nos deparamos, em especial eu ali no meu gabinete, com toda aquela confissão, o meu coração fica assustado, eu não esperava isso dele. Meu coração ficou abatido, com tudo que ele tinha experimentado. Inacreditável, a gente fala. Alguém que conhece tanto a palavra, conseguiu levar um tombo tão grande. E foram dias tristes, pela proximidade, pelo líder que estava perto de mim ali,
servindo perto de mim. Mas o que aconteceu ali foi que nós não descartamos ele. Porque em nenhum momento eu vi aquele homem como alguém que não pertencesse à minha família. E a igreja do Senhor Jesus aqui, a IBB, a liderança, ninguém viu aquele homem como alguém que não pertencesse à nossa família. Começamos um trabalho árduo de aconselhamento, de acompanhamento, horas no gabinete conversando, orando de joelho, um pequeno grupo, lidando com a situação, e ele ali conosco. 1 ano no CR, celebrando a restauração, toda segunda-feira. E eu checava com os líderes, pastor Prandini, fulano tem ido, pastor? Sim, pastor, toda segunda-feira está lá. O tempo passou, o diabo foi envergonhado, por maior que foi o tombo, ele está restaurado e em pé de novo, e servindo ao Senhor na nossa igreja. Quando eu olho para esse encorajamento de Paulo à igreja, eu acho que é disso que ele está falando. Olha, vocês não vivem, mas agora nós não descartamos mais as pessoas, nós restauramos, nós corremos atrás. A gente só não alcança quem corre mais que a gente, para longe. É difícil ajudar alguém quando entra num colapso espiritual e se envolve com o pecado, ainda quer achar que a culpa, a igreja também tem culpa, pastor Natal tem culpa. E mesmo assim a igreja continua ali, firme, orando, buscando, fazendo de tudo, para que haja restauração, e eu louvo a Deus, de ver a obra que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém que estava em pé, e caiu feio, e fez coisas ordinárias, coisas decepcionantes para a família, para os filhos, para a esposa, para a mãe, para o pai. E contra a família, uma família inteira chorando por causa daquela situação. Mas ver que o Senhor Jesus é aquele que Ele perdoa. O pastor Roberto falou hoje, pregou sobre o perdão hoje de manhã, falou sobre o perdão na mensagem dele. O Senhor Jesus está ali pronto a falar, vamos lá, vamos levantar. Eu vou te ajudar, eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Paulo está encorajando uma igreja que está vivendo todas essas coisas, mas a igreja do Senhor Jesus é a família de Deus. E a igreja do Senhor Jesus vive, sim, sob o direcionamento e o domínio do Espírito Santo de Deus, o nosso consolador, o nosso encorajador. Olhar a família agindo e trabalhando é algo surpreendente. Essa semana eu tive, na quinta-feira de manhã, muito cedo, do outro lado da cidade, num funeral de uma menina de 13 anos de idade. Menina que visitamos no hospital, que alguns irmãos, essa família não é da nossa igreja. Nós não conhecíamos essa família através das mulheres que trabalham aqui com pessoas com câncer. Uma jovem da nossa igreja se interessou em estar perto e conhecer essa jovem. Essa jovem, durante esse último ano, participa de alguns eventos ali, que a jovem da nossa igreja levou ela, a Laurinha. Queridos, presta atenção. E nós clamamos para que Deus restaurasse e curasse a vida da Fernandinha. 13 anos de idade. Uma menina linda. Escreveu uma música linda para Jesus. Deus vai curar até que ela parou de respirar. Essa era a declaração que saía da minha boca, da boca das pessoas, da boca da igreja do Senhor Jesus ali. As pessoas clamando e orando. Do lado do caixão da Fernandinha, a mãe estava ali. Eu não sei de onde saiu tanta lágrima. O tempo inteiro. Descia lágrima nos olhos daquela mãe. Do lado do caixão da filha. Ela não estava sozinha. Tinha mulheres ali abraçando ela. E num determinado momento do funeral, próximo a sair o cortejo, essas mulheres começaram a cantar. E essa mãe cantava também.
E ela cantava, a mãe cantava assim: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Eu estou olhando aquela cena e as mulheres cantando. Quão grande é meu Deus, olhando bem para a mãe, a Rosana. E ela cantava, mas cantava com vontade, e lágrimas descendo. As mulheres ali do lado, ela não estava cantando sozinha. Ela não estava sozinha do lado do caixão, porque tinha mulheres ali do lado. A mente humana fala assim: por quê que Deus levou a Fernandinha tão jovem? Queria tanto viver. O coração e o domínio do Espírito na vida de mulheres e de uma mãe faz cantar quão grande é o meu Deus. A igreja é aquela que está sempre perto para encorajar. É aquela que está sempre disposta a ir lá fazer mais uma oração. A igreja é aquela que está ali, presente, quando nós não temos a resposta para dar para uma mãe. E além de sepultar na quinta-feira a filha dela de 13 anos, que há um ano aproximadamente surgiu esse câncer, que veio com muita violência, tinha um outro agravante. Há 1 ano e meio atrás, ela enterrou o marido aí na faixa dos 40 anos com câncer. Aí, as perguntas são o quê? Por quê? O que a gente responde numa hora dessa? Não tem muito o que responder não, querido. Tinha que estar lá, ficar perto. Tentar responder algumas perguntas que ela fazia, ler a palavra para ela, ler a palavra no ouvido da Fernandinha, enquanto a Fernandinha respirava. Mas a igreja do Senhor Jesus encoraja. Se a igreja de Éfeso provava a perseguição, eles também provaram o encorajamento. Se eles provaram as dificuldades de se desconectar de uma cultura tão podre e miserável, de hábitos tão ruins, vivendo agora, lutando agora para viver em novidade de vida, eles não estavam sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus estava com eles. Versículo 2 e 3. Paulo ele relata 4 marcas nos relacionamentos que nós estabelecemos. Paulo relata 4 marcas que eu e você precisamos ter na nossa vida, na nossa conduta, no nosso jeito de viver. Olha só o que ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A primeira marca, o primeiro desafio, o primeiro distintivo que Paulo está falando aqui que nós precisamos ter como igreja é a humildade. E a humildade tem um texto em Filipenses 2, 5, 8 que diz: sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma marca de Cristo, a humildade. Tem que ser uma marca do discípulo. Tem que ser uma marca da igreja. A segunda marca, sejam dóceis. Aqui, ele está falando, sejam mansos. Vivam em mansidão. Cuidado da maneira como a natureza humana reage a qualquer tipo de ofensa. Às vezes um olhar pode gerar em você automaticamente um outro olhar, e um olhar de desprezo, de desconfiança. Mas Paulo está falando, sejam mansos. Paulo está falando para aquela igreja, quando vocês forem agredidos ou humilhados por um soldado romano, sejam mansos. Está falando para mim e você, olha, quando alguém pisar no calo de vocês, sejam mansos. Característica da igreja. A terceira
marca nos relacionamentos que ele coloca aqui é para que nós possamos ser em tudo e sempre pacientes. Paciência é um mega desafio. Ser paciente é esperar, é se acalmar, é não reagir de forma brusca, rápida. Calma, seja paciente. Calma, vai passar. Esse dia vai passar. Essa situação vai passar. Nada permanece no estado que está. Você está passando por uma tribulação muito grande? De repente, você tem algo pontual vivendo hoje na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu pequeno grupo, e é algo que tem, de fato, feito você buscar mais o Senhor do que o normal. Quem está experimentando alguma coisa assim, tem algo pontual, levanta a mão. Levanta a mão. Ok, muitas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma tempestade fica, todas passam. Sabe o tornado, o furacão, ele passa. Se você chegar naquela região, América Central, e visitar algumas cidades, alguns países que foram devastados, derrubados, se você for lá, você vai poder ir lá, nas praias do Caribe, a cidade está reconstruída, está tudo certinho, nem parece. Se você for no Japão, que foi inteiro destruído, se você for na Europa, passou um furacão na Europa, chamado Segunda Guerra Mundial, botou tudo no chão. Passou. A Europa é linda. Prédios históricos estão lá para você visitar. Querida, a tempestade ela não fica. E quando a tempestade passa, Paulo fala, quieta, calma lá, segura o coração. Busca a Deus aí. Peça orientação. O que você precisa fazer? De prático, com quem você precisa falar? Aciona a tua família, a família de Deus, na hora da tempestade. E o quarto relacionamento que ele fala aqui é o deem suporte uns aos outros, para todos nós, como família, como corpo, povo de Deus. Paulo, se eu resumir tudo que ele falou, o que ele está falando, seja crente nas suas atitudes. Seja crente. Se comporte como um crente. A palavra que a gente nem está usando mais, né? Parece que está meio... Pastor Marcelo, parece que, né? Palavra antiga, né? Crente, a gente está ouvindo agora. A gente fala cristão, evangélico. Mas Paulo, eu sou da antiga, então Paulo está falando aqui, seja crente. No seu jeito de viver, no seu jeito de ser. Querido, através dos pequenos grupos, eu queria ler para a gente, relembrar. Nós conhecemos isso, a igreja conhece isso. A definição lá no pequeno grupo multiplicador, no livro, diz assim, um pequeno grupo de... PGM é um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Preste atenção nessa definição do que acontece, o que nós fazemos quando nós nos encontramos numa casa. Nós somos família, nós somos o corpo de Cristo, nós somos uma porção da igreja. Os PGMs que pertencem à IBB é uma porção da IBB, uma porção da igreja de Cristo que está lá na casa do André, se reunindo na segunda, terça, André, quinta-feira à noite, 8 da noite, está todo mundo convidado. Em ponto. Glorificar a Deus é o nosso maior alvo. Honrar Cristo. O que está no nosso coração nós queremos fazer. Jesus tem que ser honrado em cada reunião. Quando nos encontrarmos, quando estivermos espalhados, nos relacionando. A glória de Deus é aquilo que nós buscamos. Relacionamentos discipuladores, fortalecimento de relacionamentos discipuladores. Algumas pessoas tendem a pegar a palavra relacionamento discipulador e jogar para a evangelização. Mas dessa parte aqui do meio, está falando desse nosso convívio, dessa nossa interação, da maneira como nós vivemos entre nós, o cuidado que temos um com os outros, a forma como nós recebemos uma pessoa. No projeto Casa de Paz foi alcançado duas mulheres, uma mãe e uma filha, a Nilza e a Cris, e na casa dela foi feita uma casa de paz. Quando nós conhecemos a Nilza, né, Josué? Conhecemos a Nilza, primeiro dia, eles vieram para um culto, a filha chegou,
totalmente embriagada, anos de dependência química. O culto acontecendo, ela saía, abraçava e beijava todo mundo. Não era assim, Josué? Eu levei uns 8 abraços e uns 5 beijos durante aquele culto. E assim todos os irmãos que estavam ali. Mas uma coisa interessante aconteceu. A Nilza fez questão de dizer para mim que ela tinha uma outra religião. Que ela só estava ali por causa da filha dela. Ela precisava de ajuda com a filha. Ela não sabia que quem mais precisava de ajuda era ela. Mas a casa de paz, avassaladora do jeito que foi, na casa da Nilza, fez com que a Nilza se dobrasse à soberania de Cristo. Que mês que foi isso, Josué? 2 meses. E a Nilza vai se batizar em setembro. E é a crente mais fiel que nós temos lá, não falta, está sempre lá. Né? E uma alegria quando recebe o povo de Deus na casa dela. Agora é o PGM. Queridos, essa situação da filha trouxe algumas dificuldades para a Nilza, financeiras, porque ela é uma senhora de idade, aposentada, vive com um salário pequeno. A filha sem podendo trabalhar, o dinheiro ficou curto. Mas não está faltando nada, porque a igreja do Senhor Jesus chegou lá. E nós temos levado. Não é uma cesta básica, é uma cesta do amor, com produtos que uma família precisa, para receber o cuidado que a igreja do Senhor Jesus tem como dar. Custa tão pouco para a gente. A maior alegria que nós temos é ter a Nilza, ter a Cris, poder compartilhar. Deus tem tratado tantas coisas na vida daquelas 2 mulheres, e através da igreja do Senhor Jesus, presente na vida delas. Eu olho para os direcionamentos de Paulo. Eu vejo Paulo direcionando o coração da gente. Eu vejo a igreja de Éfeso com todas as condições humanas para não funcionar. Eu fico pensando no PGM da igreja de Éfeso. Como é que era? O desafio não estava lá fora, estava aqui dentro. Na hora do lanche, bom, tinha os judeus convertidos, alguns ainda não tão convertidos, entendendo, aprendendo, sendo discipulados. Aí chegam os gentios com pão com pernil. Aí complicou. Como assim, pão com pernil? A gente vai comer porco? Os cristãos que vieram do judaísmo perguntando. E o gentil, claro, pão com pernil? Coisa boa que é pão com pernil? Já pensou a confusão? Que confusão! A igreja do Senhor Jesus, que vive os direcionamentos de Paulo, é aquela que o cara da esquerda e da direita são do mesmo PGM. Estão enganjados no mesmo desafio de orar por essa nação, por esse país. Dependem igual da prosperidade da nossa nação. Que alguma coisa boa aconteça em Brasília. Que haja algum tipo de entendimento no Congresso. Que o Congresso eles possam agir com lisura, com respeito, com dignidade do cargo, do pleito. A igreja do Senhor Jesus tem que ser diferente, meu irmão. Eu posso conviver com meu irmão que pensa diferente de mim. Claro que a gente tem que tirar o coxa branca desse negócio. Porque daí também não, né? Corintiano. Time pequeno. Esse é o desafio que Paulo está colocando aqui. E ele fala para nós, vocês têm que viver em unidade. Sabe por quê que ele diz isso? Sabe por quê que Paulo fala que nós devemos viver em unidade? Porque agora nós estamos vivendo sobre o mesmo mandamento. E é um mandamento só. Não tem um para cada um. O mandamento é Cristo. E o terceiro e último
trecho que eu quero estudar com vocês, que é o 4 até o 6, que diz: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só corpo, uma única família. Não é duas famílias. Na igreja, pessoas simples, pessoas pobres, se sentam próximos, juntos. Às vezes participam do mesmo PGM do rico. Muito difícil encontrar isso na sociedade. Os bairros, eles vão, com o passar dos tempos, se fazendo uma seleção. O irmão chegou ali com um carro de mais de 100 mil. O outro chegou com um carro de 20 mil. Estaciona do lado. Né? Com orgulho do seu carro. Claro. Porque nós somos diferentes do mundo. Isso é a igreja que vive como nessa unidade, uma só família. Um só Espírito é o mesmo que age em mim, que age no pastor Daniel, que age no pastor Silvani. É o mesmo que age ali no Mário, que age na Valéria. É o mesmo Espírito que convenceu do pecado e do juízo a vida do Pedro. O mesmo Deus, é Ele, Chico, o Espírito Santo que te convenceu que você era desgraçado e precisava de graça. É o mesmo que fez isso comigo. Vivemos sobre uma só esperança. E a nossa esperança é Cristo. E sabemos que Jesus vai voltar. E esperamos pela volta de Cristo. Ansiamos pela volta de Cristo. Oramos pela volta de Cristo. Cantamos a volta de Cristo. Inúmeras vezes. Um só Senhor. O meu dono é o dono do coração da Irene. O meu dono, o meu Senhor, que tem soberania sobre a minha vida, tem soberania sobre a vida da Fernanda, da Ide. Vivemos sobre a mesma fé, uma fé centrada, cristocêntrica. O alvo, o foco, o centro da nossa fé é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Um só batismo. E aqui não é batismo nas águas, aqui é selo, aqui é sinal. A unidade minha com Cristo, estabelecida pelo selo que o Espírito Santo estabeleceu na minha salvação. Um só Deus, e esse Deus é criador de todas as coisas, criador de tudo. E além de ser criador de tudo, Ele também é meu Pai celeste, meu Pai eterno. Que coisa extraordinária. É você olhar os desafios de Paulo, é você olhar os ensinos de Paulo. Que desafio nós temos de olhar para a nossa própria vida, a maneira como nós nos comportamos, se nós estamos de fato conectados e vivemos nesse relacionamento tão especial, ou se a gente é meio independente e a gente vive de acordo com a nossa mente, o nosso coração, os nossos, criados por nós, pela humanidade, pela carne, os mandamentos que nós estabelecemos para viver. A igreja do Senhor Jesus precisa de unidade. Nós temos tantas coisas em comum. Tantas coisas em comuns. As igrejas precisam buscar a unidade. Eu sempre gosto de lembrar, e muitas vezes oro, em todas as cidades que o Senhor tem permitido eu ir, que a gente está às vezes não multiplique, eu sempre oro pelas outras denominações, nas igrejas. Eu falo, nós estamos reunidos aqui, o pessoal da comunidade cristã de Curitiba está reunido também. Tiveram 2 ou 3 cultos hoje ali também. Milhares de pessoas se reuniram ali. A primeira igreja batista de Curitiba. A metodista, aquela, que o prédio era da igreja batista Bacaxiri, vendemos para eles. Estão lá agora. Deve ter culto essa hora lá. A Assembleia de Deus está lá.
Quadrangular, a IEQ, aqui perto da gente. Aqui, a presbiteriana da Vila do Tingui. A igreja do Senhor, querido, está espalhada. Mas aonde você chegar e você encontrar tudo isso que eu coloquei aqui, e eles estão vivendo isso, você de fato encontrou a igreja de Cristo. Porque se não tiver isso, você encontrou um culto religioso. Seja de qual denominação, pode ser até batista. Se eu chegar na sua casa e não encontrar essas coisas, tem alguma coisa errada lá na sua casa. Você não entendeu a maneira como você deve viver. O Senhor está te chamando para viver um relacionamento sério com Ele. Um relacionamento sério com a palavra dEle, com os mandamentos dEle. Um relacionamento sério com a igreja dEle, a família que Ele formou. E Ele quer que você se comporte de forma digna lá fora. E estabeleça um relacionamento muito sério. Para fazer a terceira coisa ali, o alvo do PGM. Nós queremos fazer discípulos. E nós vamos fazer discípulos. Como? Através de um relacionamento, um testemunho. Que vem do coração do trono de Deus. Que vem de um esforço que o ser humano tem que fazer. Para viver em novidade de vida, de forma digna, de forma honesta. Com o coração avivado. Com o coração apaixonado. Porque o cristianismo é apaixonante. Isso é paixão. Paixão é um sentimento que passa rápido. O cristianismo não. Essa paixão não passa não. Quanto mais você está perto do Senhor, mais experiência você tem. Quanto mais você vive, né, Marta? Mais você experimenta o amor, o cuidar de Deus na saúde, na família, os desafios de Deus com os filhos. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu queria que você fizesse uma oração muito simples aí. A oração é simples. Você vai falar assim: Senhor Jesus, o que eu desejo hoje? O que eu desejo hoje é que o Senhor trabalhe ainda mais o meu coração. Que o Senhor mude as minhas atitudes. Que o Senhor me use na família que o Senhor formou na terra. E que as pessoas lá fora possam provar o teu amor através da minha vida. Talvez tenha pessoas aqui que precisam falar: olha, pastor, tudo que o senhor está falando é novidade para mim. Eu já ouvi algumas vezes, quem sabe várias vezes, mas eu nunca de fato, publicamente, declarei que Jesus é Senhor sobre a minha vida e sobre o meu coração. E eu quero fazer isso agora. E eu queria que você levantasse a sua mão e falasse: olha, eu quero me entregar. Porque eu quero declarar publicamente que eu faço parte da família de Deus. Talvez você nem saiba exatamente o que vai acontecer. Como essa família vai amparar e cuidar de você, discipular, te ensinar os primeiros passos da fé cristã. Talvez você tenha que conhecer as doutrinas básicas do cristianismo, que são tremendas. Mas você faz isso levantando a sua mão. Fala: eu entrego o meu coração a Jesus. Levanta a mão aonde você está e fala assim: eu quero tomar essa decisão. Eu quero colocar minha vida à disposição do Senhor Jesus. Onde você está? Fala assim. Levanta a mão alto para que eu possa ver. Sua mão, já vi. Você lá, querida. Deus abençoe. Deus é contigo. Está ao seu ladinho aí. Levanta a mão aonde você está, bem alto. Acena para mim aí, porque eu sei que Deus está visitando o seu coração e Ele está falando contigo. E Ele quer de fato fazer a diferença na sua vida. Ele fala assim: vem para cá, vem comigo. Levanta a mão. Vi aí. Já vi você lá atrás. Deus abençoe. Mas quem? Levanta a mão bem alto. Fala assim: eu quero Jesus como Senhor e Salvador. Vi a família ali, com a mão levantada. Deus abençoe. Mas quem? Levanta a sua mão, queridos. Bem alto. Fala assim: olha, eu quero Jesus na minha vida. Eu preciso viver na dimensão do reino. Eu preciso provar essas coisas. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero que a minha casa seja essa porção que o pastor falou. Lá o Espírito de Deus vai agir com liberdade. Ele vai conduzir as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas reações. Nós vamos aprender a ser mansos cada vez mais. Não pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito de Deus. Levanta a sua mão e fala: eu quero.
em nome de Jesus. Eu preciso em nome de Jesus. Talvez tenha pessoas aqui que precisam retornar e viver de forma digna. Pastor, eu preciso viver de forma digna, eu quero mais de Deus. Levanta a sua mão. Você que está longe, querido, você está afastado, você não tem se envolvido com os ministérios. Já vi você, querida, já vi você lá atrás também. Pastor, eu não tenho me envolvido, eu tenho me afastado, eu tenho evitado, eu não tenho buscado pessoas, estado perto de pessoas para falar das minhas lutas e das minhas dificuldades. Mas eu quero Cristo no meu coração agora. Eu quero o perdão do Senhor agora. Levanta a sua mão bem alto. Vi lá você lá no canto, vi aqui no meio também. Deus te abençoe. Aleluia. Vi você lá, querido. Glória a Deus pela sua vida. O Senhor Jesus está aqui. Ele está visitando o teu coração. Está falando contigo. É assim que Ele faz. Ele é extraordinário. É assim que Ele faz. Eu quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui na frente. Cadê os líderes de pequeno grupo aqui? Pode vir para cá, líderes de pequeno grupo. Teu lugar é aqui, que a gente tem que receber aqui as pessoas. Eu tenho outro desafio e eu preciso dos líderes aqui para poder abraçar cada um, juntos. Pode vir para cá, querido, venha aqui, tem pessoas te esperando aqui, ó. Tem uma irmã, chega perto dela aqui, querido. Abraça ela ali, está chegando ali. Amém, Deus abençoe. Pode vir para cá, venha para cá, é tempo da gente... É tempo da gente orar, é tempo da gente estar junto, é tempo da gente desafiar. Vem aqui você, querido. Você, pastor, eu estava querendo levantar a mão, eu não consegui, eu tenho vergonha. Vem aqui, não precisa levantar a mão não, vem aqui, conversa com uma dessas pessoas. Eles vão orar pela sua vida. Tem gente para te abraçar aqui, tem gente para receber você, tem gente para te dar uma palavra de encorajamento, como Paulo fez com a gente. E é isso que está acontecendo aqui. Amém, as pessoas estão chegando. Agora eu quero chamar você, querido. Você que Deus tem chamado você para liderar esse movimento de relacionamento de Deus. Você fala, pastor, eu quero me envolver. Eu quero abrir a minha casa, eu quero liderar PGM. Eu quero me apresentar para o líder de PGM. Eu quero falar, querido, me capacita, me ensina. Eu quero me tornar uma pessoa que vai influenciar a vida de outras pessoas. O dia mais tremendo, especial da semana para mim é terça-feira à noite, porque terça-feira à noite eu sou líder de PGM. Terça-feira à noite a gente recebe as pessoas lá e é bom demais. Terça-feira à noite a gente canta junto. Terça-feira à noite a gente ora um pelos outros. Você precisa fazer isso, querido. Vem para cá, tem um líder para orar com você aqui. Fala assim, ó, me envolva aí, por favor, líder. Me ajuda, eu quero de fato fazer parte desse movimento de Deus. Vem para cá. Alguém vai orar com você, fala, olha, eu não sei se é isso que Deus quer, venha conversar aqui, esse líder vai te ajudar, ele vai direcionar, vai orar pela sua vida, e algo muito lindo, muito especial vai acontecer através da sua vida. Talvez tenha pessoas aqui que já lideraram, precisam retornar, gente que fez um trabalho lindo no passado, mas que a vida profissional, outras prioridades, tomaram conta da sua agenda. Você precisa vir aqui e falar assim, eu estou me apresentando de novo, eu sou soldado de Cristo. E soldado de Cristo vem aqui para fazer, sabe o quê? Para ser usado, para participar dessa festa, para participar desse movimento, para participar da celebração de tantas coisas lindas. São 60 anos de história, Deus fazendo coisas na nossa igreja. O diabo já plantou tanta coisa, mas ele já foi derrotado tantas vezes na vida da IBB, na vida das famílias da IBB, na minha vida, na minha família. Vamos orar? Pastor Daniel, vem para cá orar para a gente, querido. Pastor Daniel é um pastor gaúcho, lá das terras de Panambi, e ele vai orar pela sua vida, vai orar pelas pessoas que estão aqui na frente. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta palavra nesta noite. Nós te agradecemos pela ação do Teu Espírito em nossos corações. Nós te agradecemos porque Tu ages de uma forma tão viva, tão eficaz, transformando, fazendo com que, Senhor Deus, vidas sejam tocadas, com um poder que não é um poder do homem, mas é um poder que vem do alto, o poder do Teu Espírito.
Nós te louvamos pela tua presença nesta igreja. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida do teu servo, pelo instrumento que ele foi ao trazer esta mensagem de poder que falou aos corações aqui. Falou ao meu coração, falou ao coração de tantos. Ó Deus amado, nós louvamos, engrandecemos, glorificamos o teu santo nome, porque tu és santo, Pai. Tu continuas agindo no meio do teu povo, povo que te busca, povo que quer fazer a tua vontade. Eu quero te pedir agora de uma forma muito especial, Senhor, que o teu Santo Espírito seja abundante sobre a vida de todos esses que aqui à frente vieram. Que tu, Senhor Deus, tomes cada vida em especial em tuas mãos. E que, ó Deus, esta igreja possa ser e continuar sendo, Senhor Deus, um instrumento nas tuas mãos para abençoar vidas, para, Senhor Deus, salvar vidas através do anunciar de Jesus, do anunciar da tua palavra. E que, Senhor Deus, tu fortaleças a vida de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque a tua presença é notada aqui. Abençoa teu povo, abençoa esta igreja, abençoa cada um que veio aqui nesta noite. E que, ó Deus, o teu trabalho, que é um trabalho santo, é um trabalho que tu confiastes a cada um de nós, possa ser feito com amor, com dedicação, e que sejamos uma igreja viva para a honra e glória do teu nome. E lá fora, Senhor Deus, mostrando este amor maravilhoso, este amor tremendo, este amor da tua graça, o amor de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor.